vídeo de hoje a gente vai começar uma coisa um pouco diferente aqui no canal. Tô testando alguns formatos, mas eu não tô com nem um pouco de vontade de criar um canal novo do zero só pra isso. Porque vou ter que me preocupar em fazer o canal crescer, criar mais thumbnail, criar um novo canal, gastar arquivo. Não quero, então vai ser nesse canal aqui mesmo. E é isso, vamos testar a tier list e pra começar eu vou falar aqui do meu diretor favorito, que é o Brian De Palma, que é simplesmente o melhor diretor de todos os tempos. Obviamente, gosto pessoal, tá? Então, pra mim, é o melhor diretor de todos os tempos. Então, nada melhor do que começar um novo formato aqui do canal do que falar sobre o cineasta mais foda da história. E aqui, só pra começar a brincadeirinha, a gente vai mudar aqui o nome dos rankings, tá? Então, aqui no primeiro lugar, eu poderia colocar obra-prima, aí obra-prima, bom, ótimo, ruim, medíocre, poderia colocar assim. Mas para ficar mais legal, vamos usar a métrica do Instituto Nacional de Felipe Leão aqui do YouTube, que é botar aqui, ó, pica, né? Lá ele, não é isso que você tá pensando, é pica no sentido de ser muito foda, tá acima de tudo. Então essa é a primeira opção. E aí aqui a gente tem um máximo de 3 filmes nessa primeira posição aqui, tá? Na segunda, vamos colocar aqui Aspira. Pra quem não pegou a referência, tá? Tá precisando ver aí Capitão Nascimento de novo. Aqui, nesse terceiro aqui, eu vou colocar Marreco. Mais uma vez, referência de Tropa de Elite. Mas isso aqui quer dizer basicamente que é tipo assim, que porra é essa? Tipo assim, pô, que isso, De Palma? Se é que é possível ter algum filme dele que é assim, entendeu? E aqui eu vou colocar... Cara, como é que é o nome do cara, velho? Fábio. Pra quem não sabe, Cabo Fábio, Tropa de Elite, personagem do William Cortaz, é um bundão, medíocre, covarde. E então é possível, será que é possível ter um filme do De Palma assim? E aqui no último lugar eu poderia colocar aqui mais uma opção, que é não vi, mas se eu não vi o filme, então simplesmente eu vou deletar aqui. Então temos aqui Pica, Aspira, Marreco, Fábio. Sim, eu sou fã de Tropa de Elite, tá? Esse filme daqui eu não vi, então vamos abrir a lista com Blowout, Um Tiro na Noite, filmaço do Brian De Palma, suspensezinho ali, cadenciado, ritmo lento. É um filme que lembra muito, sim, Psicose, lembra também Janela Indiscreta e também, claro, o que consideram aí ser o melhor filme do Hitchcock, que é Vértigo, ou Um Corpo que Cai. Esses três são considerados os melhores dele, né? Eu particularmente gosto muito de Vértigo, é o meu filme favorito dele, e muito daquele filme está presente aqui em Blowout, né? A própria forma do Brian De Palma conduzir o suspense, com aquela coisa mais quase onírica, né? Aquela coisa cadenciada, que quem é fã de dopamina barata e de coisa rápida, sem esforço, obviamente vai achar ruim. Mas, cara, esse filme aqui é uma aula, e eu sempre gosto de dizer que o De Palma, ele não é um diretor de cinema, ele é o que? Um professor, um doutor, o cara é um doutor em construir tensão, em construir o suspense. E aqui vão ter algumas pessoas que se assistiram ao meu vídeo anterior aí, onde eu falei dos 5 filmes que todo mundo ama, mas eu odeio, e que eu coloquei em quinto lugar o Iluminado, vou me chamar de hipócrita, porque o Stanley Kubrick naquele filme ele faz exatamente o que o Brian De Palma faz aqui, né? E eu digo isso porque o Iluminado veio depois, se eu não me engano ele veio depois de Blowout. Blowout é de 73 e se eu não me engano o Iluminado é de 80, 81. Mas os diretores fizeram a mesma coisa, que é o que? A construção do suspense. São filmes lentos que demoram para acontecer as coisas. Às vezes você acha que não está acontecendo nada, porque tem uma cadência no suspense. Mas existe uma diferença do porquê que eu gostei desse filme daqui e do porquê que eu odiei o Iluminado. O que eu odiei no Iluminado foi o seguinte: muita gente dizendo que era o melhor filme de terror da história, o filme mais assustador de todos os tempos. E aí eu fui ver, só encontrei um filme lento, um filme chato e que a mensagem no final é uma porcaria. Tá? Aquela coisa, porque ele era um escritor obsessivo, tinha meio que uma psicopatia ali. Então tinha algumas explicações que eu não gostei. Também não gosto da obra do Stephen King no cinema, nunca li nenhum dos livros dele, mas as adaptações que eu vi dos livros dele no cinema eu achei medíocre, eu achei covarde, eu achei sem ousadia.
Acho que esse é o ponto da minha divergência aqui com relação às obras do Stephen King no cinema. Então, assim, no caso de Blowout, ninguém me prometeu nada. Eu simplesmente fui lá, vi o Felipe Leão, outras pessoas aqui no YouTube que falam de cinema, que não é necessariamente só blockbuster, vi a galera falando que, pô, você quer conhecer um bom filme de thriller, um bom filme de suspense, quer entender um pouco mais, por exemplo, sobre a obra do Hitchcock, assiste o cara que gosta de homenageá-lo, que é o Brian De Palma. E aí indicaram o quê? Blowout, Um Tiro na Noite. Então eu fui ver sem nenhuma expectativa, sem nenhuma pretensão, e saí de lá, cara, maravilhado. É um filme dos anos 70 que tem uma fotografia impecável, atuações impressionantes, uma construção do suspense que é maravilhosa. Então, assim, se você é fã de filmes como Seven, Os Sete Crimes Capitais, Zodíaco, vamos até colocar aqui Os Suspeitos do Villeneuve também, cara, você vai amar esse filme aqui. E se você, obviamente, é fã do Hitchcock, não tem por que você não curtir Blowout, que é uma obra-prima. É um filme que é um dos melhores filmes do John Travolta, tá? Antes dele começar a fazer porcaria. E, cara, simplesmente maravilhoso. Ele já abre aqui a nossa lista no Pica, porque é muito foda. Inclusive, tem uma técnica aqui que, se eu não me engano, acredito que foi o próprio Hitchcock que criou essa técnica, que é de filmar em dois ângulos ao mesmo tempo, né? Então você tem um personagem que tá aqui e algo está acontecendo lá atrás, mas parece que são duas cenas encaixadas e rolando ao mesmo tempo. Cara, isso é genial, é sensacional. Então ele já abre aqui no Pica. E o final desse filme, meu amigo, maravilhoso. Simplesmente obra-prima. E aqui temos agora o irmão gêmeo de Blowout. Na verdade, ele tá mais para um irmão gêmeo de Dressed to Kill do que Blowout. Mas eu diria que esses três filmes eles têm uma semelhança, né, quanto à questão de ser um suspense. Mas esse filme daqui ele é um pouco mais cafona, ele é um pouco mais cara de Brian De Palma mesmo. Todos os filmes do De Palma têm uma coisa de serem bregas, cafonas, uma coisa, sabe, tem um maneirismo, um estilo próprio desse diretor, na própria forma como ele usa as cores e tal, eu acho isso maravilhoso. E esse filme aqui é o sinônimo perfeito, esse aqui é o exemplo perfeito disso que eu tô falando. Entretanto, eu não gosto muito do final do filme, embora seja metalinguagem e tudo mais, eu não gostei. Eu achei que o filme ia pra um caminho, ele me levou pra outro, pô, pra mim era um filme de investigação policial, era um filme que facilmente, por exemplo, o Dario Argento dirigiria, mas o final me quebrou, assim, completamente destruiu a minha experiência com esse filme, mas eu não diria que ele tá aqui no Marreco, tá? Eu colocaria ele aqui no Aspira, porque eu acho que o que torna esse filme bom é a direção do Brian De Palma. Então, é isso, não sei se foi ele que escreveu o roteiro, mas eu acho que ele salva. O mesmo eu não vou dizer para Raising Cain ou Síndrome de Caim. Eu já acho ele um filme um pouco pior em relação a dublê de corpo, porque o De Palma ele gosta de trabalhar essa coisa da psicopatia, da dualidade, da dubiedade dos personagens, mas eu particularmente não consegui me conectar com nenhum dos personagens desse filme. Eu acho que talvez o fato de eu ter assistido dublê de corpo, Femme Fatale e Vestida para Matar antes desse filme daqui prejudicou um pouco a experiência, porque eu acho que ele acaba sendo um pouco mais do mesmo, né, na minha opinião. E aliás é um filme dos anos 90, todos esses filmes que eu citei vieram antes dele, então eu acho que o De Palma já tinha trabalhado o suficiente para repetir alguns maneirismos, algumas fórmulas dele em outros filmes. E na minha opinião, acho que a única coisa que me fez querer assistir esse filme até o final é, primeiro, porque é um filme do De Palma, eu sou fã, e segundo, porque tem o John Lithgow, que é um baita ator, mas fora isso, é um filme bem marreco mesmo, então merece ficar aqui, é um filme bem mediano, e aí fica aqui no marreco. Vamos ver aqui agora. Carrie, se eu não me engano, esse filme aqui, ele é adaptado de uma obra do Stephen King, e eu não gosto da maioria dos filmes que são adaptados da obra do Stephen King. Eu nunca li nada do Stephen King, mas os filmes, falando de filme, eu não gostei de nenhum. Entretanto, eu adorei Carrie, acho que é um filme sensacional, um dos melhores filmes de terror da história. Por quê? Porque ele não é covarde. Acho que esse é o meu problema com as adaptações dos livros do Stephen King. Se você pega, por exemplo, Stranger Things, It, a coisa, eles são covardes, eles não matam os personagens principais, e eu acho que isso é uma merda.
E esse filme daqui, ele tem coragem de fazer isso. E, novamente, a construção do suspense tá aqui. E o De Palma sabe fazer isso muito bem. Então, eu vou, inclusive, eu vou descer Dublê de Corpo, embora eu não ache ele um filme mediano, mas ele não tá no mesmo patamar que Carrie. Carrie é superior, Carrie é muito melhor. Todos os outros filmes que vão aparecer aqui são superiores a Dublê de Corpo, então... Mas só que Dublê de Corpo é superior a Síndrome de Caim. Então eu vou botar ali Carrie no Aspira. Aqui temos um dos filmes mais injustiçados e mais subestimados da história, não só da carreira do De Palma, mas do cinema, tá? Porque é um filme de guerra que é anti-guerra. Então a galera fala que Apocalipse Now é um filme anti-guerra, mas esse aqui é mais anti-guerra ainda porque é um filme que simplesmente esquece de falar sobre a guerra. E fala nos conflitos internos de cada personagem. E a grande pergunta desse filme aqui é: será que os americanos realmente são anjinhos? Será que os americanos realmente são vítimas disso tudo? Ou será que eles também podem ser os vilões? Então assim, é um filme que ele deixa a guerra um pouco de lado para responder essas perguntas. E meus amigos, o final desse filme, apesar de abrupto, é genial, é sensacional. Esse filme merece estar no pica, sim. É um filme subestimado, assistam, maravilhoso. E é um daqueles filmes também que mostra que não é porque o ator ele faz um filme blockbuster, como é o caso do Michael J. Fox, que ele é um ator ruim. Não, ele é um baita ator e aquele provou isso. Muito foda. Black Dahlia é um filme que eu até quis assistir um tempo atrás, mas eu ouvi boatos de que é um filme extremamente lento. E, bom, esse negócio de ser lento é relativo, mas no momento eu não tô afim de assistir algo assim, então não quero me decepcionar. Temos aqui Vestida para Matar, ou Dressed to Kill. É um filme que é literalmente uma clara homenagem também ao Hitchcock. Mas, se eu não soubesse que esse filme é do De Palma, e fosse assim, cair de primeira viagem ali nele, eu ia achar que era um filme do Dario Argento, porque os elementos do Dario Argento estão nesse filme, tá? E pra quem não conhece, o Dario Argento é um diretor que ficou muito famoso por um movimento cinematográfico de terror na Itália chamado Giallo. Então ele dirigiu a versão original da Itália do filme Suspiria, que na versão de 2018 tem a Mia Goth, né, que é a versão americana, que muita gente gosta, eu nunca assisti, eu prefiro ficar com a versão do Dario Argento mesmo. Ele fez também Tenebre, que é mais ou menos, fez Fenomena com a Jennifer Connelly, maravilhoso, um filme nojento, mas maravilhoso também. E fez também Prelúdio para Matar, que é o melhor filme dele, maravilhoso. Inclusive, esse filme aqui, cara, tem uma cena que me lembra muito Prelúdio para Matar. Justamente, mais uma vez, De Palma aqui construindo a ideia de que ele gosta de criar personagens psicopatas e estudar a mente deles. Esse filme aqui é muito mais sobre a ideia de um serial killer que mata mulheres e outras pessoas que estiverem no seu caminho, mas provavelmente, cara, o plot twist desse filme aqui é sensacional no final. E, mano, Michael Caine tá maravilhoso. É um filmaço, assim, facilmente seria dirigido pelo Dario Argento, mas ainda bem que não foi, porque não teria aquele toque do Brian De Palma, né, lá ele. Então já fica aqui, filmaço. Femme Fatale tá na mesma pegada que Vestida para Matar, um filme injustiçado também, tá? Mas, assim, colocar ele aqui no pica, no obra-prima, não acho que é pra tanto. É um filme subversivo, é um filme ousado, é um filme que ele não fica tentando se explicar o tempo todo. Eu adoro filme assim, né? Tá vendo aí, ô Christopher Nolan? Que não fica, pô, ó, a história é assim, não, não. É um filme que você vai interpretando, você vai entendendo. É claro que tem alguns furos de roteiro, mas isso não interessa, isso não importa. Só que ele não tá no mesmo patamar que esses, então eu vou botar ele aqui no Aspira. Né? Ele luta um pouquinho, mas não chega lá. Mas ele é sempre bom. The Fury, inclusive, eu assisti ele hoje, tá? É o último filme do De Palma que eu vi recentemente. E, mano, assim como Carrie, é um filmaço absurdo, maravilhoso. Não tá no mesmo patamar que esses aqui, mas é muito bom. E assim, rapidinho aqui sobre a história de cada um dos dois. Esse filme do Femme Fatale, ele é tão complexo que eu nem consigo lembrar tanto assim da história, mas basicamente é uma mulher que assalta bancos e ela meio que consegue viajar no tempo, mas em nenhum momento o filme deixa claro que tem viagem no tempo. É um filme meio maluquinho que, assim, cara, se o roteiro fosse um pouquinho melhor, provavelmente eu diria que era um filme do David Lynch, né? Só pra você entender aqui a comparação. É um filme complexo, não consigo explicar direito a história, mas
Só vai lá e assiste. É um pouco difícil de achar, mas é bom. É um bom filme, que é aquele tipo de filme pra você assistir mais de uma vez. The Fury é o oposto, é um filme que ele é bem claro na sua narrativa, é um filme de terror mesmo, é um filme de terror, tá? Esses outros filmes aqui que eu citei, né, com exceção da Carrie, todos eles são suspense, tá? Mas Carrie e The Fury são terror, inclusive consideram The Fury, muita gente considera The Fury o irmão gêmeo de Carrie, e é uma vibe parecida, então se você curtiu Carrie, você vai gostar de The Fury, que é um pouco mais violento, mas eu gosto desse filme porque ele tem muito de De Palma aqui. É um filme que ele demora pra acontecer, você vai sentir sono durante alguns momentos do filme, mas os 25 minutos finais mostram que isso aqui é foda. Não vou conseguir colocar ele aqui em cima, mas esse é muito bom. E agora vamos falar, claro, do filme mais famoso dele, que é Missão Impossível. Eu já falei aqui que o meu favorito é o Efeito Fallout. Eu não acho que ele é uma obra-prima, mas como um filme de espionagem, ele é bom. Eu nem preciso falar de Missão Impossível, né, cara? Mas eu vou botar ele aqui no aspira. É um bom filme, tá? Temos aqui agora também, vamos ver aqui, muitos deles aqui eu não vi. Snake Eyes, eu vou botar aqui no arreco. Tem uma certa preguiça com esse filme, é um filme estiloso, tem um Nicolas Cage no auge, mas esse filme aqui ele tem a mesma lógica aqui do Síndrome de Caim. É um filme que ele lembra muito, por exemplo, Carlitos Way e Scarface, né? Vou colocar aqui. Porque é um filme que ele tem um pé na máfia, mas ao mesmo tempo ele é um suspense que mistura com máfia, com um pouco de ação ali. Tem vários elementos desse tipo de filme dos anos 90. Mas eu não. E, assim, cara, quando eu não engajo com os personagens, pra mim o filme não é bom. Os personagens têm que ser interessantes. E o Nicolas Cage com essa cara de pamonha dele no filme não me desce. Ele tem outros filmes melhores naquela época, mas esse aqui certamente não é. Inclusive, cara, é um dos poucos filmes do De Palma que me decepcionaram, assim. O Síndrome de Caim e o Dublê de Corpo não são ruins, tá? Tipo assim, colocar o filme aqui numa régua não quer dizer que ele é ruim, ele só é um filme que tá abaixo daquilo que a gente espera do nosso diretor ali, que a gente tá analisando, né? Então, e do Snake Eyes, eu acho que dos três aqui ele é o piorzinho, tá? Não, eu acho que eu gostei até um pouco mais de Raise Cain do que esse aqui, né? Então, basicamente é isso. E vamos ver aqui, Os Intocáveis, não tem como, tá? Um dos melhores filmes de máfia da história, filme assim, que é tipo Os Bons Companheiros, só que com a mãozinha do De Palma, com aquela cafonice maravilhosa. Enfim, cara, a história de Os Intocáveis é basicamente uma história policial, que se passa durante a Lei Seca, e policiais contra mafiosos, e tem o Al Capone, que nesse filme que é interpretado pelo Robert De Niro. Maravilhoso. Se você não gosta do Kevin Costner, assista esse filme, porque aquele tá bem. Cara, e a sequência de ação no final é absoluto cinema. Não tem como, maravilhoso, merece estar ali aqui nesse primeiro patamar aqui. E deixa eu ver, tá faltando mais algum filme dele? Não, acho que daqui eu já assisti. Todos só faltam dois aqui, que é Carlitos Way e Scarface. Scarface eu vou botar no pica, dispensa apresentações, né? E Carlitos Way, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal falando justamente sobre Carlitos Way. E agora, nenhum dos outros filmes eu vi, tá? Acho que alguns filmes dele aqui, acho que era até coisa assim pra TV. Tem esse filme aqui que passou na sessão da tarde na época, mas eu não vi. Tô pra assistir esse filme aqui, esse aqui e esse aqui. Né? Esses quatro aqui, né, na verdade. E esse aqui, ó, Rei Mãe, Passion, Obsessão e Planeta Marte. Esses quatro filmes aqui eu tô pra ver, mas acho que vai demorar um pouquinho. E agora vamos aqui, ó. Aqui só pode ficar 5, né? Então aqui eu já vou começar descendo. Eu vou descer Dressed to Kill primeiro. Eu tenho que descer pelo menos mais uns 2 aqui. Não. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Então, não, aqui é 3, né? Então aqui eu desço do Dressed to Kills primeiro, porque você olha aqui pra esse top 5, né? Você olha aqui, ele vai descer esse aqui primeiro, né? Não, cara.
para de subestimar as coisas. Esse filme aqui é maravilhoso. Pra quem gosta de guerra e quer ver a guerra sendo retratada da forma que ela merece. Por exemplo, se você tem raiva dos Estados Unidos e de tudo que tá acontecendo agora, assiste esse filme, cara, que você vai ver que, sim, os Estados Unidos é um exemplo a ser seguido em algumas questões e um exemplo a não ser seguido em relação a outras questões. Todos os países têm os seus problemas, mas a grande realidade é que os Estados Unidos quer ser o dono do mundo. E esse filme aqui, ele mostra um pouco dessa ideia de que não, cara, o americano não é puro, o americano, ele não é o ser ilibado de caráter incorruptível. Isso não existe, tá? Mesmo em países nórdicos, por exemplo, né, como Dinamarca, Suécia, Suíça, nem mesmo nesses países você tá livre de ter filha da puta. E esse filme aqui ele prova que sim, o americano ele pode ser bem filha da puta. Inclusive, assistindo esse filme na parte do julgamento, dá pra gente perceber claramente, cara, que aquilo dali com certeza poderia ser ambientado no Brasil, porque aquilo dali acontece e muito aqui, tá? Então não é um filme pra descer assim fácil, tá? Dito isso, eu desço aqui o Dressed to Kill, porque assim, pelo fator de reassistibilidade e pela importância no quesito de mensagem, não que o filme tenha que ter uma mensagem o tempo todo, esse aqui é um pouquinho melhor, eu já assisti ele mais vezes. Então aqui agora você pode ter 3, né? Então eu tenho que tirar mais 2. Cara, assim, eu assisti Scarface há muitos anos atrás, quando eu tava começando a querer assistir os clássicos. Eu peguei ele junto com o Poderoso Chefão, não consegui ver o Poderoso Chefão, mas gostei muito desse. Só que assim, eu fui vendo outros filmes do De Palma e fui achando que outros filmes eram melhores. O que eu me lembro de Scarface é que ele é um filme pica, um filme foda mesmo. E aqui, cara, comparando com esses aqui, eu vou dizer uma coisa. Eu amo Os Intocáveis. É um filme maravilhoso. Mas é aquele tipo de filme que... sabe quando você tá transitando por um gênero de filmes, você quer conhecer mais daquele gênero? Por exemplo, eu quero conhecer mais terror. Eu tava na máfia. Então você assiste todos os expoentes do gênero, assiste todos os filmes principais, os mais conhecidos e até os menos conhecidos. Os Intocáveis, curiosamente, é um filme muito popular, sempre listado entre os 30, 40, 50 filmes de máfia na história, então ele é um filme importante. Mas quando você... Cara, antes dele eu vi o Poder do Chefão, eu vi o próprio Carlitos Way, o próprio Scarface, Os Bons Companheiros, Os Infiltrados. E esse filme é maravilhoso, porque é dirigido pelo De Palma, mas embora eu goste muito dele, eu prefiro Scarface, tá? Eu amo Scarface, esse filme é simplesmente do caralho. E agora, a gente tem uma missão difícil aqui, tá? Que é tirar um desses 4. Bom, eu já digo logo de antemão que eu não vou tirar Blowout daqui nem fudendo, tá? Então o cerco aqui fica entre esses 3. Então aqui, ó, Pecados de Guerra, Carlitos Way e Scarface, né? Pra quem quiser assistir Carlitos Way, o nome do filme em português é O Pagamento Final. Tem na Prime, você tem que pagar ali, eu acho que uns R$7,90, eu sei, mas por meios legais é pelo Prime ou pelo YouTube, dá pra você ver também. E aqui, cara, o paro entre esses 3 é muito grande. Sim, eu coloco esse filme no mesmo patamar que esses aqui, que é uma obra-prima mesmo. Dito isso, eu vou ter que descer assim mesmo. Por quê? Que não tem como competir com o Scarface, cara. Não tem. Mas se eu quiser fazer uma ordem dos 3 aqui, vou fazer já a minha ordem dos 3 aqui. E vamos ver aqui, agora aqui só pode ficar 5, né? Então aqui daqui eu vou ter que tirar 2. Vou começar então com muita dor no coração descendo Carrie a Estranha e Femme Fatale, que apesar de ser um baita filme, não é o melhor filme do diretor, né? Então pra ficar bem proporcional, aqui tem que ficar 5, aqui tem que ficar, pode ter a quantidade que for, né? Aqui tem 5 também. Então acho que tá bem bonitinho aqui. Vamos ver aqui então, deixa eu ver uma coisa aqui. Cara, não, peraí. Eu vou descer The Fury e vou subir Carrie. E vou descer aqui, ó, Missão Impossível e vou subir de novo Fury. Não, Fury não, cara. Femme Fatale. Pronto. Essa aqui que vai ser o Aspira. Gosto desse Missão Impossível? Gosto. Mas o efeito Fallout é o melhor da franquia, né? E aqui a ordem seria o seguinte, ó. Missão Impossível primeiro.
The Fury em segundo, aí vem Dublê de Corpo, Síndrome de Caim e Snake Eyes. Aqui, certinho, mas em primeiro aqui vai ficar Os Intocáveis, depois esse aqui, depois... essa ordem aqui tá boa, tá boa. Cara, e assim, não é que eu odeio esse filme aqui não, tá? É um filme maravilhoso, incrível, mas... tem outros filmes que eu gosto mais. E aqui qual que seria a ordem? A ordem aqui tá perfeita. Carlitos Way, Blue Out e Scarface. Cara, Carlitos Way é o melhor filme de máfia. Filme definitivo de máfia. Então é isso, cara. Essa foi a minha tier list de Brian De Palma. Espero que vocês gostem desse novo formato de vídeo aqui no canal. E é isso, né? Já se inscreve no canal e até a próxima tier list.